pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez, né, gente, eu tô de óculos, sim, agora estou usando óculos. E também já faz um tempo que eu não apareço aqui no canal, acho que faz umas 2 semanas. Mas é porque por conta da quaresma, né, um momento mais reservado, um momento mais de jejum, de oração. E depois eu tive uma semana de prova, então foi bem corrido. Acabou a quaresma, estamos no sábado, né, da oitava de Páscoa. E é um momento de alegria. Eu queria muito meditar com vocês a primeira carta de São Pedro. Por quê? No momento que a gente estava na quaresma, o Frei Gilson, né, com o rosário todos os dias às 4 horas da manhã, teve um dia que ele meditou durante o rosário a primeira carta de São Pedro. E basicamente eu achei uma leitura muito encantadora, que fala muito também sobre a ressurreição de Jesus. E como estamos numa época de alegria que Jesus ressuscitou, achei muito interessante a gente estar meditando sobre ela. Eu vou falar alguns pontos que Pedro falou aqui, mais mesmo para a gente refletir, para a gente meditar um pouco, tá? Então é a primeira carta de São Pedro, o capítulo 1 e 2. A carta ao todo, ela tem no total 5 capítulos. Porém, se eu falasse absolutamente de todos os 5 capítulos, ia ficar muito comprido. Então eu falei só primeiro, vou falar somente do 1 e do 2. Ok, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que São Pedro destaca neste capítulo, que é algo muito profundo e bonito, é que Deus, em sua infinita misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Ele nos deu uma herança que não se desfaz, que não se estraga, que não se murcha e que é reservada para todos nós um dia. Ou seja, Jesus Cristo nos concedeu a graça da vida eterna, né, pela remissão de todos os nossos pecados, ou seja, a redenção jorrou daquela cruz, né, que temos uma salvação reservada para nós e que há de revelar-se nos últimos tempos, que quando Jesus voltar, que segundo São Pedro, isso é motivo de alegria para nós. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos uma esperança viva, que depois dessa vida nós vamos alcançar a eternidade, o céu, né? E porém, São Pedro destaca que enquanto vivemos nessa vida, por mais que nós temos essa esperança, essa alegria, né, de que um dia alcançaremos a eternidade, nós não deixaremos de viver aflitos por causa das tentações, por causa das provações que vierem, certo? E, portanto, devemos vigiar e sempre ter as armas espirituais prontas, que é a arma da oração, da mortificação, da penitência, de tudo isso. Mesmo que nós temos essa esperança viva, porque enquanto vivermos nessa terra, nós não estaremos tranquilos, nós não estaremos verdadeiramente em paz, não teremos a verdadeira alegria, tá? Ele destaca também, ele diz que nós, sem mesmo tendo visto o Senhor Jesus Cristo, nós o amamos. Sem nós termos visto, né, com os nossos próprios olhos, nós cremos neles e que isso é motivo de alegria, porque Jesus mesmo, ele diz que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, Jesus diz isso e que isso será de fonte de alegria, porque mesmo nós não tendo visto o Jesus com nossos próprios olhos, nós obteremos aquilo que acreditamos, que é a salvação. Então, são revelações, diz São Pedro, que até os anjos desejam contemplar, ou seja, são revelações, né, da nossa salvação, que até os anjos desejam contemplar, de tão lindo, de tão maravilhoso, de tão profundo que é, certo? Então, mas Pedro não destaca que mesmo nós tendo já, né, a salvação reservada para nós, não deixa de ser necessário que nós aprontemos nossa mente, de que nós estejamos preparados, mortificando, que nós sejamos sempre sóbrios, diz São Pedro. Por quê? Porque, como filhos obedientes, nós devemos sempre o quê? Moldar a nossa vida conforme as virtudes, conforme tudo que Jesus ensinou, conforme os mandamentos de Deus e não conforme as nossas paixões, né? Porque nós devemos ser santos. Pedro destaca isso nessa carta, que é algo muito lindo, que ele diz assim, porque como é santo aquele que vos chamou, que é Jesus, tornai-vos santos também todos, porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo.
né? Então devemos viver no temor. No momento em que vivermos nessa terra, como peregrinos. Devemos viver no temor, no amor, nas virtudes e tendo a consciência de que fomos resgatados do pecado, não por coisas deste mundo, não, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro sem defeito e sem mancha. Então nós devemos nossa vida a Jesus, porque nós não fomos resgatados do pecado por uma simples coisa deste mundo, não, mas pelo sangue de Jesus, pela redenção que jorrou naquela cruz. Nós temos fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a nossa fé e a nossa esperança está em Deus. E Jesus diz, que Ele nos deu a conhecer o Pai. Então, olha que maravilhoso, que mesmo o que podemos concluir, que mesmo nós tendo a esperança da nossa salvação, devemos sempre ser obedientes à verdade, seguir os mandamentos, purificar o nosso coração, sempre ter um amor fraterno pelo próximo, sem fingimento algum, diz Pedro, mas aquele amor de verdade, profundo, ter a caridade pelo próximo, ser humilde, amar uns aos outros de coração e com ardor, não com uma superficialidade, não, mas com profundidade, tá? Livrar nossos corações da mentira, porque quem segue a mentira é filho do diabo e não filho de Deus, porque Deus é Deus da verdade, então temos que nos livrar da mentira, livrar-nos de toda a maldade, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda calúnia, de toda preguiça, de toda luxúria. E isso que nos leva a pecar, cada vez mais. E São Pedro diz algo que me marcou muito, que inclusive eu até grifei assim na Bíblia, que eu achei muito lindo, que ele diz que como crianças recém-nascidas devemos desejar o leite legítimo, ou seja, aquele leite puro que nos vai fazer crescer na salvação. Olha que lindo, Muito profundo. Então, devemos aproximar-nos do Senhor Jesus Cristo cada vez mais, formando um edifício espiritual com um alicerce profundo e bem firme, que mesmo diante dos ventos, que mesmo diante das tentações, das provações, aquele alicerce fique firme até os fins do tempo. Então, São Pedro, ele diz que nós somos o povo escolhido, o povo que o Senhor adquiriu, a fim de que proclamemos os feitos dele e daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Então nós estamos aqui, nós somos escolhidos. O bom Deus e o bom Jesus já nos conhece desde o ventre bem antes do ventre da nossa mãe. Então nós estamos aqui para proclamar todos os feitos de Jesus, proclamar o bom Deus. Então, gente, você pode, não estou falando que nós fomos chamados, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando, tudo isso está escrito na Bíblia. Então, você foi chamado, não estou falando que você tem que sair pregando, que você tem que sair falando, mas no seu dia a dia mesmo, falando para uma pessoa, dando bons conselhos, falando de Jesus, ou até mesmo, sem mesmo falar, mas no seu próprio agir, no seu próprio falar com as pessoas possam sentir a presença de Jesus ali, possam ver que você é o espelho, que você reflete o perfume de Jesus, tá? Então, a gente é o povo de Deus, que a gente não era objeto de misericórdia, mas alcançamos misericórdia. Nós não merecemos misericórdia, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu a misericórdia, tá? Então é isso, devemos afastar-nos das paixões carnais, ter bons procedimentos no meio do pagãos, diz Pedro, ou seja, mesmo diante do mundo, mesmo diante das pessoas que não creiam em Deus e que estão totalmente desregradas e perdidas, nós devemos ter bom procedimento, dar bom exemplo, sempre ensinar por meio de pequenas coisas, dar bom exemplo mesmo, porque não adianta a gente só pregar e não viver aquilo que pregamos, Então, a gente deve amar ao Senhor e por isso devemos sofrer por Ele, sempre estarmos subordinados a toda autoridade humana. São Pedro diz que nós devemos conduzir-nos como pessoas livres, mas não usar essa liberdade como pretexto para pecar, porque muitas pessoas dizem, eu sou livre, então Deus deu um livre-arbítrio, mas lembre-se que nem tudo lhe convém,
né? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas também para escolhermos as coisas certas, as coisas que é do caminho dele. Então, São Pedro diz que, não por meio que o que tudo o Senhor nos ensina, né? Que é honrar todos os nossos irmãos, pai, mãe, submeter-nos aos patrões, né? Com todo o respeito, e que mesmo que nós soframos injustamente, que fomos humilhados, sempre ficar feliz por isso, porque se o próprio Jesus sofreu humilhação, injúria, se ele suportou todo o sofrimento, sem mesmo reclamar, sem mesmo retrucar, Jesus apanhou tudo, então por que nós devemos desejar bem-estar, conforto? Nós devemos também sofrer aquilo, porque que merecimento há você fazer o mal e suportar castigo por isso? Mas antes, há muito merecimento e é muito agradável a Deus você fazer o bem e sofrer castigo por aquilo mesmo. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus fez tanto bem, curou tantas pessoas, é o Filho de Deus e mesmo assim foi lá e sofreu um castigo que nada merecia. Não é mesmo? Foi injuriado, foi humilhado, apanhou, todo esse tipo de coisa. Então, se de fato Cristo sofreu por nós, ele deixou-nos um exemplo para que também sigamos os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira alguma foi encontrada em sua boca. Quando foi injuriado, não retribuía injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça, nas mãos de Deus. Então, ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre a cruz, a fim de que os mortos para pecados, para o pecado vivamos para a justiça. Por suas feridas nós somos salvos, por suas feridas você foi salvo. Então, a gente andava desregrados como as ovelhas. Nós voltamos ao pastor. Ele nos protege e nos guia para a salvação. Então é isso. Foi mais uma meditação desta profunda e linda palavra, como nós estamos vivendo um momento de muita alegria, porque Jesus ressuscitou. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês peguem a Bíblia aí na casa de vocês e leiam essa carta de São Pedro, que é profundamente muito encantadora e muito linda. É isso, um super beijo, que Jesus renasça cada vez mais no coração de vocês. Um beijo e tchau!